Vamos começar a fazer agora, meus queridos alunos, as questões de oxidação e redução, começando por oxirredução, NOx. Então, nós temos aqui NOx, primeira questão de NOx, uma questão da OEMA 2016, primeira fase. Leia a notícia, se trata do transporte e expansão do manganês. A VLI, empresa especializada na operação em logística, além de incentivar, por meio de projetos trilhos culturais, jovens multiplicadores, a difusão de diversos conhecimentos em comunidades que ficam às margens das linhas férreas brasileiras, a promoção e a participação social em ações educativas, incluindo suas atividades de transporte de manganês pelo corredor centro-oeste. Esse metal apresenta vários estados de oxidação em diferentes espécies, como por exemplo, aqui o carbonato de manganês, o fluoreto de manganês, permanganato de potássio e o íon permanganato. Aqui não falei manganês tanto, porque senão vai influenciar na questão. Porque aqui, como o NOx varia, eu tinha que indicar qual é o NOx desse manganês, tá? Aí você vai ver daqui a pouco. O manganês transportado da cidade paraense de Marabá até Porto do Itaqui, passando pela estrada de ferro Carajás, segue em navios para outras cidades do litoral brasileiro, como também para a Europa, Ásia e Estados Unidos. O número de oxidação do manganês nas espécies relacionadas no texto, respectivamente, são. Então vamos começar aqui pela primeira. MnCO3. MnCO3, você vai lembrar o seguinte, não tem como eu fazer aqui o NOx de uma molécula com 3 elementos químicos, sendo que 2 eu não sei qual é, que é o manganês e o carbono. Mas eu sei que esse cara aqui é o carbonato. E o NOx do carbonato, os íons, o carbonato ele é um íon ânion oxigenado, ele tem oxigênio, né? Então o NOx dele, junto, você vai raciocinar com uma espécie química só, o NOx dele é -2. Quantos íons carbonato eu tenho aqui? Um só, então -2 vezes 1, -2. Lembre-se que a soma em cima tem que dar quanto? 0. Então, o manganês aqui é quanto? Mais 2, -2, 0. Como eu tenho um manganês aqui, +2 dividido por 1, +2. Então, pronto. O NOx do manganês aqui, ele é +2. Já eliminava? Nenhum, né? Todos o mesmo. Vamos para esse cara aqui agora. MnF3. Agora sim, eu tenho aqui o flúor. O flúor é o cara mais eletronegativo, o NOx dele não varia. NOx fixo, o NOx dele é -1. -1 vezes 3, -3. Para dar 0, lembre-se que a soma em cima sempre tem que dar 0. Então, o manganês aqui é 3. 3 dividido por um manganês que eu tenho aqui, mais 3. Então, o NOx do manganês aqui é mais 3. Uma observação. NOx é o que está embaixo, não é o que está em cima, tá? Então, o NOx do flúor não é -3. O NOx do flúor é -1. -3 é a soma do NOx de todos os átomos da molécula, que essa é uma das regras. Para eu saber o NOx de cada elemento químico, a soma em cima aí, a soma do NOx de todos os átomos tem que ser igual a 0. A não ser que ele seja um íon, que é o caso que a gente vai ver daqui a pouco. Então, -3, né? -3, eu já eliminava quanto? Já eliminava esse, já eliminava esse e já eliminava esse. Se eu resolver aqui o permanganato de potássio, eu respondo a questão, porque aqui é mais 5, aqui é mais 6. Então vamos lá, permanganato de potássio. K3, né? MnO4, certo? Embora eu acho que esse potássio era para ser 2 aí, eu acho que tem um erro aí, mas vou deixar do jeito que está na questão. Então olha só, qual o NOx do oxigênio? O NOx do oxigênio aqui, ele é -2. Eu sei que o NOx do oxigênio, a maioria dos compostos é -2. -2 vezes 4, -8. Quantos potássios eu tenho aqui?
3. Só que o potássio é da família 1A da tabela periódica. Todo galerinha da família 1A tem inox mais 1. Mais 1 vezes 3, mais 3. Pronto. Eu sei que em cima tem que dar 0. Qual vai ser o inox do manganês aqui? Mais 5. Mais 5. Ou mais 3, menos 8 dá 0. Como só tem um manganês aqui, mais 5 dividido por 1, mais 5. Então o inox aqui do manganês é mais 5. Já respondi a questão. A letra correta é a letra A. Ok? Sandrão, faz o do íon aí. Então o íon aqui, ó. O íon NH4-2. Aqui tem uma coisa interessante. Agora a soma do NOx não pode dar 0. Quando ele é um íon, a soma do NOx tem que dar exatamente igual à carga. Se é para dar igual à carga, então nós vamos fazer o seguinte. Não sei o NOx do manganês, mas eu sei que o NOx do oxigênio, a maioria dos compostos é menos 2. 2 vezes 4, menos 8. Para dar menos 2, aqui tem que ser mais 6. Mais 6 dividido por 1, mais 6. Ok? Então tá certo. Letra A. Fazendo uma observação aqui, só para a gente aprimorar um pouco mais os nossos conhecimentos, né? Esse cidadão aqui é o hipomanganato de potássio. E esse aqui é o manganato, o íon manganato. Bacana? Tinha falado permanganato, né? Não, esse aqui é o manganato. O permanganato de potássio é esse cara aqui, ó. KMnO4. E esse é o íon permanganato, né? Que tem carga menos 1. Ok? Então, esse aqui é o permanganato de potássio. Esse aqui é o hipomanganato de potássio. Meu querido aluno, vamos fazer agora as questões de funções inorgânicas, né? Começando pelo assunto de classificação. Primeira questão do nosso material foi uma questão da UEMA 2017, primeira fase. Então, já assistiu às aulas de funções inorgânicas, então você já consegue responder aqui, né? Então é o seguinte. A análise do princípio ativo de 4 formulações encontradas num kit de primeiros socorros possibilitou explorar alguns conceitos químicos. No quadro abaixo, são observadas as substâncias analisadas associadas, respectivamente, às aplicações e características químicas. Aspirina é um analgésico que libera hidrônio. Quem é o hidrônio? É o H3 ou mais em meio aquoso. Ele, na verdade, pede nessa questão o princípio ativo das substâncias contidas no quadro, representadas respectivamente as funções químicas, se é ácido, base, sais e óxido. Então vamos lá. Liberou hidrônio, H3 ou mais, ele é um ácido. Certo? O H3 ou mais é o mesmo que o íon H+, só que o H+ é a forma simplificada do hidrônio, certo? Ácidos são espécies químicas, de acordo com Arrhenius, né? Ácidos são espécies químicas que em água liberam íon H+, ou hidrônio, ácido. Segundo, sulfato de ferro. Teve o final ato, eto, ito, já é um sal, né? Mas ele provém de uma reação de neutralização. Então, provém de uma reação de neutralização, é ácido. Como é que é a reação de neutralização? Ácido mais base forma sal e água. Ou água e sal, tanto faz. A água utilizada na limpeza tem o oxigênio como o elemento mais eletronegativo. Qual é a fórmula da água? H2O. Todo mundo sabe a fórmula da água. Então, a água é um óxido. Óxidos são espécies, ácidos são substâncias que possuem apenas 2 elementos químicos, onde o cara mais eletronegativo é o oxigênio. Então, esse cara é um óxido. Assim como outros exemplos de óxido, Sandrão. Faz aí pra gente. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, água oxigenada, peróxido, né? Você ainda tem com os metais, óxido de sódio,
Al2O3 é o óxido de alumínio e assim sucessivamente. Beleza? Então, ácido, toda espécie química que libera íon H+, sal, espécie química que provém de uma reação de neutralização, mas o sal tem uma coisa interessante. O sal, ele é formado por um cátion e por um ânion, e esse cátion não pode ser o íon H+, e esse ânion não pode ser o íon H-. Por quê? O íon OH-, que ele é liberado justamente aqui no leite de magnésio, ele é uma base. Então, por exemplo, quem é o leite magnésio? O leite magnésio é esse cara aqui, ó. É o MgOH2. Esse é o leite magnésio. Então, por exemplo, a soda cáustica, NaOH, também é uma base. Teve OH, ela é uma base. Bacana? Só para você já ficar ligado. Então, qual seria a letra correta? A sequência é ácido, sal, óxido e base. Ácido, sal, óxido e base, letra B. Vamos fazer agora as questões de funções inorgânicas relacionadas a sais. Questão 1, questão da 1, a primeira fase. Leia o texto a seguir. Ilha impregnada de salitre, com suas luzes de mercúrio, metal líquido, mais líquido é o corpo. Corpo é uma solução eletrolítica. Eu e a ilha, a ligação e o sal, fortaleza de sal. A expressão em negrito, que é essa aqui, solução eletrolítica. A expressão em negrito corresponde quimicamente a uma solução formada por ácido, base, sal, base. Então vamos lá. O que é uma solução eletrolítica? A solução eletrolítica é uma solução que conduz a corrente elétrica. E para eu conduzir a corrente elétrica, eu tenho que ter íons. E onde é que eu encontro íons? Nos ácidos, porque um ácido ele ioniza um íon H+, na base, as bases dissociam o íon H-, e o sal, que possui um cátion e um ânion. Quando você coloca um sal em água, ele produz íons. Então, qual seria a letra correta aqui? Seria a letra A. Ácido, a solução formada por ácido ou base ou sal. Bacana? Continuando fazendo as questões de óxidos aqui em funções orgânicas, texto para as questões 3 e 4. As funções inorgânicas são um grupo de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes dentro do grupo. As principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. A areia, quimicamente identificada pela fórmula SiO2, é uma representação dessas substâncias comuns de conhecimentos. É formada por dois elementos químicos, o silício e o oxigênio. Por não conter átomo de carbono em sua constituição, é considerada um composto inorgânico. Essa partezinha final aqui tá mais ou menos errado. Por quê? Olha só, por não conter átomo de carbono em sua constituição, é considerado inorgânico. Então, quer dizer, se tivesse, seria orgânico? Não. Porque a gente tem aqui, ó, o ácido carbônico, tem carbono, mas não é orgânico. Monóxido de carbono, tem carbono, mas não é orgânico. O dióxido de carbono tem carbono, mas não é orgânico. São inorgânicos, tá? Então, essa partezinha aqui ficou um pouco errado aí. A areia, nesse contexto, está inserida num exemplo clássico de uma determinada função orgânica. Beleza. Questão número 3. Questão da OEMA, foi uma questão de segunda fase, adaptada. Qual a função inorgânica presente essa substância? No caso, essa substância é a areia. A areia tem quem? Tem o óxido de silício. E o óxido de silício tem um oxigênio, que é o cara mais eletronegativo, e o enxofre. Ou seja, ela tem dois elementos químicos. Que função é essa que tem dois elementos químicos? Obrigatoriamente, um deles é oxigênio e é o cara mais eletronegativo. São os óxidos. Então, terceiro, letra D, o SiO2 é o óxido dióxido de silício. E no quarto, na quarta questão aqui, ó, é isso mesmo. E na quarta, o EMA 2020, segunda fase, continuação lá, né? Qual o nome oficial desse cara? Dióxido de silício. Eu falei dióxido. Por que dióxido de silício? Olha só.
SiO2. Quantos oxigênios tem aqui? 2. Então, dióxido de silício. Que é esse cara aqui, por exemplo, Fe2O3. Que óxido é esse? É o trióxido de ferro. Hoje a IUPAC, ela usa essa nomenclatura. Lógico, aqui ainda tem outras nomenclaturas, como óxido de ferro 3, por causa do NOx, beleza, dele, ou óxido de ferro. Mas a IUPAC pede que você use essa nomenclatura em que você bota os prefixos di, tri, tetra para a quantidade de oxigênio. Por isso que o CO é o monóxido de carbono e o CO2 é o dióxido de carbono, beleza? O Al2O3 é o trióxido de carbono, o SO3 é o trióxido de enxofre, o N2O5 é o pentóxido de nitrogênio. Então você bota D e o DI, como indicando 2, igual aqui, ó, dióxido. Então, quarto, facilzinha, questão letra A, né? Mesmo sendo segunda fase, foram perguntas fáceis. Vamos fazer agora, meus queridos alunos, as questões de reações inorgânicas que já caíram na UEMA, certo? Começar aqui por síntese. Questão número 1 do nosso material, uma UEMA, questão da UEMA 2020, do PCD. A combustão do magnésio é uma reação química da qual resulta a emissão de luz branca de forte intensidade. Por isso, essa reação foi, em tempos, utilizados nos flashes das máquinas fotográficas, os flashes das máquinas fotográficas. A equação química que representa essa combustão, então você tem aqui o magnésio reagindo com O2, formando óxido de magnésio. É perfeitamente visível o óxido de magnésio que resulta no final da reação, que é um pó branco. A equação descrita para a combustão do magnésio pode ser classificada como: observe que eu tenho aqui no no reagente, 2 compostos, e no produto aparece só um. A gente diz que isso é uma reação de síntese ou adição, ou seja, eu adicionei substâncias formando apenas um. Então, a reação de síntese é aquela em que você tem 2 ou mais substâncias no reagente e produz apenas um no produto. Isso aqui é uma reação de síntese ou adição. Questãozinha fácil. Questão número 2, continuando aqui, reações inorgânicas de dupla toca, uma questão da UEMA 2013, primeira fase. A ideia de equação química surgiu como uma forma de expressar as quantidades das substâncias elementares que se combinam, formando novas substâncias. Torna-se como exemplo a produção do ferro metálico em um alto forno em que o óxido de ferro 3 reage com o monóxido de carbono, formando tetróxido de triferro e dióxido de carbono. Em segundo estágio, o tetróxido de triferro reage com o monóxido de carbono para então produzir o ferro elementar, que é o dióxido e dióxido de carbono. A reação é representada no primeiro estágio é. Então, no primeiro estágio, eu tenho aqui um óxido de ferro 3. Sandrão, eu não sei fazer a fórmula do óxido de ferro 3. Tudo bem. Mas a do monóxido você sabe. Então, porque o do monóxido já está dizendo já, né? Monóxido quer dizer que tem um carbono e um oxigênio, que vai reagir com tetróxido de triferro. Que vai produzir tetróxido, tetraóxido. Tetraóxido quer dizer que eu tenho 4 oxigênios. E triferro quer dizer que eu tenho 3 ferros. Então, ferro, 3O4. É fácil fazer a fórmula molecular, né? E dióxido de carbono. Então, aqui, dióxido de carbono, CO2. Como ele deu uma nomenclatura indicando o NOx do ferro e não a quantidade de átomos, né? Pelo que eu estou vendo aqui, na primeira eu tenho Fe3O4. Então, esse está fora, esse está fora. Sandrão, pode ser esse aqui? Pode. Agora pode ser qualquer um. Só que é o seguinte: todos eles afirmam óxido de ferro 3. Como é que seria esse composto aqui? Como é que seria esse cara? Vamos lá. Eu tenho ferro, tenho oxigênio. Beleza?
Óxido de ferro 3 quer dizer que o NOx do ferro aqui é mais 3. E o do oxigênio vai ser sempre menos 2. Com exceção de alguns óxidos, você sabe, o peróxido, o superperóxido, né? Que o oxigênio muda o NOx, mas não é o caso. Olha só, eu sei que quando eu multiplicar o mais 3 pela quantidade de átomos de ferro e o menos 2 pela quantidade de átomos de oxigênio, a soma em cima tem que dar 0. Então é só inverter aqui, meu filho. Botar um 3 aqui. Olha só. É só inverter aqui, ó. Botar um 3 aqui e um 2 aqui que vai dar certinho. Ó. 3 vezes 2, mais 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então nós estamos falando que esse cara aqui é o Fe2O3. Fe2O3. Bacana? Então, qual é o raciocínio que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o raciocínio do balanceamento, né? Qual seria o correto? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou balancear o ferro, ok? Quantos ferros tem aqui? 3. Quantos tem aqui? 2. Não tem qualquer número que eu botar aqui na frente. Multiplicar por 2 tem que ser o mesmo que eu multiplicar por 3. Então, fazendo o mínimo aqui, então seria 3. 3 seria para dar 6, né? Então seria aqui 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 3, 6. Se observar, todos aqui tem 3, ó. Tá vendo? Então já me ajudava bastante. Feito isso, eu vou balancear o oxigênio agora. Como é que eu vou fazer o oxigênio? Então, deixa eu só... Você já entendeu isso aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui embaixo, ó. Fe2O3 mais CO, produzindo Fe3O4 mais CO2. Beleza? Embora eu sabendo já que é o F2O3, eu já eliminava quem aqui? Eu já tinha eliminado a primeira, né? Já tinha eliminado essa. Infelizmente só sobrou B, C, D. Então vamos lá. Então se aqui for 3, aqui vai ter que ser 2. Beleza? E aí como é que eu faço com o monóxido? Vamos ver se vai ficar balanceado, ó. Oxigênio, 3 vezes 3, 9. Com 1 daqui, 10. 2 vezes 4, 8. Com 2 daqui, 10. Também tá certo, né? Vou botar um pouquinho para cá, para o canto, para você visualizar melhor. E subir também. Beleza. Carbono. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então aqui, tá aí, ó. 3, 1. Qual seria a letra correta que eu tenho? A letra correta seria a letra 3 ferros, 1 C2, seria essa aqui, letra C. Uma questão de reações inorgânicas com balanceamento, né? Na questão 5, ele quer o seguinte: nosso material, o EMA 2013, segunda fase adaptada. Qual o tipo de reação que forma um sal normal e sua nomenclatura, respectivamente? Lógico, a que forma um sal normal é chamada de reação de neutralização. Então, deslocamento e síntese está fora. Agora, qual foi o sal que a gente formou na reação normal? Na reação normal, a gente formou esse cara aqui, ó. Lembra que foi o bismuto Cl3. Então, cloreto de bismuto. Precisa indicar qual que o NOx do bismuto aqui é mais 3? Não precisa, porque não varia. Por que cloreto? Por que o final eto? Porque é um sal que não tem oxigênio. Beleza? Então, fica cloreto de bismuto. Bismuto 2? Não. O NOx do bismuto não é 2. E mesmo assim, se fosse, não precisaria, porque ele é fixo. Então, é a letra... E a reação se chama neutralização e o produto formado, se for uma reação de neutralização total entre o HCl e o hidróxido de bismuto, vai ser cloreto de bismuto. Agora, Sandrão, se fosse com ferro, por exemplo, porque o ferro tem 2 NOx, pode ser mais 2 ou mais 3, né? Então você teria que fazer o seguinte: eu sei que o NOx dos caras da família 7A, quando não tem oxigênio, é menos 1, 1 vezes 2. Menos 2, hoje eu botei mais 2, né? Porque eu já estou raciocinando já do outro lado.
Então aqui, ó, menos 2 para dar 0. Aqui vai ser mais 2. Mais 2 dividido por 1, mais 2. E aqui no de baixo, qual é o NOx do cloro? Menos 1. Uma vez 3, 3. Para dar 0, aqui vai ter que ser mais 3 no ferro. Mais 3 dividido por 1 ferro, mais 3. Então observe que aqui o NOx do ferro é mais 2 e aqui é mais 3. Então em cima vai se chamar cloreto de ferro 2, ou cloreto ferroso, já expliquei isso aí, né? E aqui, cloreto de ferro 3, ou cloreto férrico. Como o ferro muda, aí eu tenho que saber, cara, eu tenho aqui um recipiente com cloreto de ferro. Aí qual é a pergunta que eu vou fazer? Sim, o 2 ou o 3? Agora, se você perguntar, eu tenho aqui um recipiente de cloreto de bismuto, eu já sei que ele é sempre o bismuto de inox 3. E eu já sei que a forma molecular só pode ser essa. O cloreto de ferro, eu tenho duas formas moleculares diferentes. Bacana? Sexta questão do nosso material, meu querido aluno, questão da UEMA 2012, segunda fase adaptada. Cloreto de bário é um produto químico utilizado amplamente no setor metalúrgico, que aumenta a dureza das ligas contendo ferro, por exemplo, os aços. Tal cloreto pode ser obtido a partir da reação do ácido clorídrico e hidróxido de bário. A equação balanceada que obtém o cloreto de bário é, então vamos lá, ácido clorídrico, a gente já sabe que é o HCl. Outra coisa importante, se o final é hídrico, quer dizer que esse ácido não é um ácido oxigenado, não tem oxigênio. Por exemplo, HF, ácido fluorídrico. HI, ácido iodrídrico. HBr, que é o bromo, ácido bromídrico. H2S, ácido sulfídrico. HCN, aqui é um caso que eu tenho dois elementos químicos, né? O ácido cianídrico, porque o CN é o íon cianeto. O hidróxido de bário, eu sei que o bário é da família 2A da tabela periódica, então quer dizer que a sua carga é mais 2, então se é o hidróxido, quer dizer que o bário tem 2 OHs. Beleza, e agora vou fazer aqui pra gente qual seria a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de bário, macete do Sandrão para você fazer. Bacana? Lembrando que a água é a união de hidrogênio do ácido com o H da base. Então vai produzir aqui H2O. O que é que sobrou quando eu tirar? Sobrou Ba, primeiro o metal, depois o ametal. Para eu começar o meu balanceamento, aqui no sal sempre vai ser 1 na reação de neutralização total. E aí, Sandrão, o que é que você faz? Esse 1 do ácido vai ser o coeficiente da base e esses 2 OH da base vai ser o coeficiente do ácido. Para eu saber quantas moléculas de água eu tenho, é só multiplicar os coeficientes que eu acabei de colocar aqui. 2 vezes 1, 2. Como eu não posso mudar aqui, porque aqui é sempre 1, eu vou analisar aqui. Quantos bares eu tenho aqui? 1. Quantos cloros eu tenho aqui? 2 vezes 1, 2. Então eu tenho que botar um cloro aqui. Tem que botar 2 cloros para fazer o balanceamento. 2 vezes 1, 2. Qual é a letra que você tem isso aqui? A primeiro que hidróxido de bário, esse aqui está errado. Esse também está errado. Então, HCl você não vai formar porque não tem nem oxigênio vindo do ácido. Então, esse cara está fora. Esse cara também está fora. E esse cara está fora porque a gente já sabe que é um 2. Então, também eliminava esse. Moral da história. Letra D. Questão número 3, uma questão da UEMA 2015-2, segunda fase, 2015, segunda fase, que fala o seguinte, aqui na verdade não é a questão 3, aqui é a questão 2, tá galera? No seu módulo já está consertado já, tá bom? No seu módulo está 2. Então vamos lá. As duas chaves abaixo satirizam a contaminação do leite por soda cáustica
por água oxigenada ocorrido no sul do país e amplamente divulgado pela imprensa nacional. Uma das substâncias químicas pertencem à função inorgânica que dissocia do meio aquoso, liberando espécies com valências diferentes. Aí essa charge eu já li numa questão aí para trás, né? Porque, como é uma questão de segunda fase adaptada, ele dá um texto, já expliquei isso, e faz várias perguntas. Às vezes as perguntas são de assuntos diferentes, que é o caso aqui agora. Então, garçom, garçom, um copo com leite, por favor, puro ou com soda cáustica? A soda cáustica, a gente já fez, é o NaOH. Água oxigenada no leite. Mimosa, descobriram que você é uma falsa loira. Ai, que vergonha. Que é água oxigenada? É o peróxido de hidrogênio, ou seja, é o H2O2. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Analisando as duas substâncias, qual das reações abaixo, devidamente balanceada, de obtenção da soda cáustica e da água oxigenada a partir de um peróxido metálico e água está correto? Então vamos lá. Eu quero a obtenção da soda cáustica, que é o NaOH. NaOH. Então está fora e está fora. Beleza? Porque aqui é um sal, sulfeto de sódio, e aqui é outro sal, cianeto de potássio. Está fora. E eu quero também que produza água oxigenada, que é o H2O2. Então está fora aqui, ó. Hidrogênio está fora. Hidrogênio também está fora. Água oxigenada. Esses dois produziram oxigenada, mas só que não era a soda cáustica. A partir de um peróxido. Agora vem interessante. A gente já sabe que a letra C, matamos a questão. O que é um peróxido? O peróxido é aquele óxido em que o oxigênio tem NOx menos 1. Como o oxigênio tem NOx menos 1? É uma das exceções, né? Por exemplo, se você pegar aqui água oxigenada, H2O2. Qual é o NOx do hidrogênio? Ah, Sandro, é mais 1. 1 vezes 2. 2. Para dar 0, aqui vai ser menos 2. 2 dividido por 2, menos 1. Essas são as exceções, né? Por exemplo, por que o Na2 é um peróxido? Quer ver só? Na2O2 é um peróxido porque o sódio é da família 1A. Não varia o NOx, então o NOx dele é sempre mais 1. 1 vezes 2, que eu tenho 2 sódios, mais 2. Para dar 0, aqui o oxigênio tem que ser menos 2. Ao dividir a soma das cargas a soma da carga pelo átomo, pela quantidade de átomos, menos 2 dividido por 2 menos 1, eu tenho aqui um peróxido. Esse é chamado de peróxido de sódio, peróxido de hidrogênio. Ocorre também com os caras da família 2A. Quer ver só aqui, ó, por exemplo, CaO e um 2 aqui. Isso aqui é um peróxido. Prova, Sandrão. Aqui, ó. Cálcio família 2A. Toda a galera da família 2A tem NOx mais 2. 2 vezes 1, 2. Para dar 0 aqui vai ser quanto? Menos 2, certo? Menos 2, NOx menos 2, menos 2 para dar 0. Então o oxigênio aqui tem que ser menos 1. Peróxido de cálcio. Então por isso que aqui o correto é a letra C.